no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 15. Abra comigo em Mateus capítulo 15. Esse texto me veio ao coração, né? Porque esse texto ele fala da história de uma mulher, né? Na sua Bíblia talvez até esteja aí o título, a mulher cananeia, não é? Então esse texto ele nos fala da história de uma mulher que foi elogiada por Jesus, essa mulher, em relação à fé que ela demonstrou, né? E como eu estava dizendo, me veio ao coração esse texto, porque essa semana foi a Semana Internacional aí da Mulher, né? Principalmente obrigado, irmã, dia 8 de março, que foi sexta-feira. Todo dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Por isso que o nosso culto hoje à noite também vai ser voltado para esse tema, né? Mas eu quero também compartilhar com vocês, eu não vou falar especificamente, né, sobre mulher, eu vou falar sobre a fé que uma mulher cananeia, que era uma mulher que nem fazia parte do povo de Deus, né? A fé que essa mulher demonstrou. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, que diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Então, eu quero começar destacando justamente esta frase aqui do versículo 28, né? Eu vou aqui caminhar versículo por versículo nesse texto, não é? Você percebe aí que a fé dessa mulher foi provada, né? Foi provada, mas no final das contas, Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Então veja que são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Jesus reconhecendo que a fé daquela mulher era uma fé grande, ou foi uma fé grande. Isso quer dizer que existe também aquela fé, não, irmãos, que eu não sei se eu poderia dizer que é pequena, mas existe aquela fé muitas vezes vacilante, né? E Jesus aqui destacou o fato de que a fé daquela mulher era uma grande fé. E eu creio que todos nós queremos ser conhecidos assim, né, irmãos? Como pessoas de grande fé. Você quer isso na sua vida? Amém? Você quer ser reconhecido como uma pessoa de grande fé? Você quer que o próprio Senhor Jesus reconheça você como uma pessoa de grande fé? Aimone, grande é a tua fé, Aimone. Maria Aparecida, grande é a tua fé.
não é? Luciano, grande é a tua fé. Não seria bom a gente ouvir essas palavras de Jesus, irmãos, a respeito de nós? Muito bem, então nós vamos ver aqui alguns ensinamentos nesse texto aqui sobre uma fé grande, sobre uma grande fé, tá? Então veja, o texto diz, né, a princípio, que Jesus, ele se retirou, né, versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, né? Então aqui, queridos, foi um momento do ministério de Jesus, que Jesus, interessante, ele sai do território, do território que estava debaixo ali né, do domínio dos judeus, vamos dizer assim, né? A gente, se bem que na época de Jesus estava bem diferente ali a configuração geográfica, mas você tinha muito judeu no sul, ali na chamada Judéia, onde Jerusalém era a capital. Aí no meio tinha a Samaria, que tinha muito samaritano, né? E aí lá em cima você tinha a Galiléia, esses três blocos, né? Galiléia, Samaria, Judéia. Então você tinha muito judeu aqui embaixo, no sul, na Judéia. Na Samaria não tinha judeu, tinha samaritano, mas na Galiléia tinha bastante judeu, né? E Jesus, ele sai desses limites ali da Galiléia, da Judéia, onde tinha muito judeu, porque Jesus era um judeu, né? Você vê aqui no texto mesmo, ele diz que ele havia sido enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério de Jesus a princípio foi específico, né, para o povo judeu. Mas nesse momento aqui, Jesus está fora das fronteiras do povo judeu, ele saiu fora dos limites geográficos, ele estava numa região chamada Tiro e Sidom, né, na Fenícia, não é? E tanto que essa mulher que vem falar com Jesus, ela não é uma mulher judia, ela não faz parte do povo de Israel, é uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, não é? E Jesus, então, nesse momento do ministério dele, segundo aí os comentaristas, né, do Novo Testamento, Jesus, ele propositalmente saiu fora dos limites geográficos ali do povo judeu, justamente para ele ter um tempo mais tranquilo ali com os discípulos dele. Jesus queria instruir de uma maneira especial os 12, né? Ele queria ter um tempo mais reservado, e quando ele estava nos limites ali né, do povo judeu, nos limites geográficos, sempre era muita gente, era multidões, e Jesus não tinha muito tempo assim de qualidade, né, com seus discípulos. Então Jesus quis tirar um tempo para orientá-los, para prepará-los até para o fato de que Jesus iria morrer e tal. Mas note que mesmo nessa retirada de Jesus, surgiu, né, versículo 22, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Então note aqui, né, um primeiro aspecto interessante que eu vejo de uma pessoa assim de grande fé, irmãos, ou da fé que é grande, é que uma fé grande é aquela que se mobiliza, que age, né? Veja que essa mulher aqui, ela teve que sair de algum lugar para ir ao encontro de Jesus, né? Diz aqui, ó, verso 22, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, a impressão que o texto dá, não é que ela morava ali na vizinhança, ou que Jesus estava passando do lado da casa dela, não, ela teve que se locomover, ela saiu de algum lugar, de alguma cidade, né, dá até entender que ela veio de alguma região um pouco distante, porque o texto diz, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, não está dizendo aqui que veio do bairro vizinho, não, a impressão é que ela veio de uma região distante, e ela foi até Jesus para clamar em favor da filha dela, que estava horrivelmente endemoniada, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, primeira coisa, né, gente, de uma grande fé, a primeira característica, o primeiro ensinamento que eu quero tirar aqui para nós, é que uma grande fé é aquela, então, que se mobiliza, que age, né, gente? Fé tem a ver com ação.
também, não é? Uma fé grande, uma fé verdadeira não fica estagnada, não fica parada, não fica, por assim dizer, esperando as coisas acontecerem, né? Tem muita gente que diz que tem muita fé, mas não age, não se mobiliza, não é? Não sei se você já teve oportunidade, né? Mas eu, nesses 23 anos de ministério, quantas vezes eu ouvi pessoas chegarem para mim e falar: pastor, eu tenho muita fé. Olha, pastor, eu tenho uma fé, tenho muita fé. Né? Amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas uma fé grande, uma fé verdadeira, uma fé que impressiona o coração de Deus, que, né, até a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, uma fé que agrada o coração de Deus, irmãos, é aquela fé que se mobiliza, que age, que não fica estagnada, parada, que se move, que busca caminhos, alternativas. Tem pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas ficam paradas, de braço cruzado. Né? Deus, ele é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida, independente de nós, mas a fé tem a ver com ação, tem a ver com mobilização. Não é? Você vê que grandes milagres que Deus fez, Ele fez, em certo sentido, até em parceria com o ser humano, né? Tem um autor que eu gosto de ler muito, vocês sabem, eu sempre falo, né? O Philip Yancey. Até esses dias peguei um livro dele lá que eu tinha parado de ler, não é? Mas tem um outro livro dele, que eu li também uma parte, que ele fala que a parceria, né? Existe uma parceria de Deus com o ser humano, né? Que é uma parceria desigual, é verdade, né? Porque Deus fazer uma parceria com a gente é uma parceria desigual. Ele é Deus, nós somos seres humanos, né? Mas aprove a Deus muitas coisas fazer em parceria com a gente, com o ser humano. Não é que Ele precisa de nós, Ele não precisa de nós. Deus é soberano, não é? Nós precisamos dEle, Deus não precisa de nós. Deus é autossuficiente, nós não somos autossuficientes. Mas ainda sendo autossuficiente, aprove a Deus estabelecer que muitas coisas Ele faria em parceria conosco. Você vê, por exemplo, pregar o Evangelho, né? Deus não poderia mover o coração de toda a humanidade para que da noite para o dia todo mundo se convertesse a Jesus? Ele não tem esse poder? Ou não? Ele não é todo poderoso? Mas Deus estabeleceu, não é? Primeiro, existe a questão aí da liberdade do ser humano. Mas Deus estabeleceu que as pessoas seriam ganhas, não é, através da pregação do Evangelho. E quem é que está encarregado pela pregação do Evangelho? A igreja, nós. Não é? Então, muitas coisas Deus faz em parceria com o ser humano. Não é? Como eu disse, né, já falei aqui aquela frase do Wesley, uma das famosas frases do Wesley, que ele diz que Deus nada fará, senão em resposta à oração do seu povo. Olha que interessante, Deus precisa da minha oração para agir? Não, mas Deus estabeleceu assim, na sua soberania, no seu poder, na sua autossuficiência, ainda assim Deus estabeleceu que Ele iria agir em resposta à oração do seu povo. E orar também é uma forma de agir, não é, irmãos? Então veja, Deus ele age quando o povo de Israel estava lá diante do Mar Vermelho, né? Tinha acabado de sair do Egito e estava ali o Mar Vermelho à frente deles, o exército de Faraó atrás, e ali realmente Moisés começou a orar, começou a clamar. O que foi que Deus disse para Moisés? Deus falou para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, age, marcha, não é? Molha os pés aí. Vai entrando na água aí, que à medida que vocês forem entrando na água, eu vou abrir o mar. E foi assim, irmãos. Né? Já falei isso aqui diversas vezes, né? Eles não ficaram falando para Deus: Senhor, abre o mar que a gente vai.
Não, Deus falou, vai, que eu vou abrir o mar. É diferente, né? Às vezes a gente fica, né, a gente acha que é cheio de fé, mas a gente fica esperando o mar se abrir, para depois a gente passar. E Deus fala, não, vai. O mar não foi aberto ainda, mas vai, começa a entrar, vai, começa a molhar os pés, que você vai ver que eu vou abrir o mar. Né? Então, uma fé grande, uma fé que chama a atenção de Deus, é aquela que se mobiliza, irmãos, amém? Que se move, que busca caminhos, que busca alternativas, que não fica parada, estagnada, ela se mobiliza apesar das dificuldades. E essa mulher aqui, ela se levantou, ela não ficou lá parada, chorando, lamentando, reclamando, murmurando, ela levantou e foi até Jesus, porque ela sabia que a solução estava em Jesus, amém? Vamos seguir aqui, e aí o que ela fez? Versículo 22 ainda, ela foi até Jesus, e a Bíblia diz aqui, que ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então aqui, gente, uma grande fé também, uma fé que toca o coração de Deus, né? Que é reconhecida pelo Senhor Jesus, é aquela que clama com intensidade. Né? Essa mulher, ela clamou. Né? É o clamor aqui, é a oração, né? Intensa, é o clamor com intensidade. E ela clamou aqui, não sei se você consegue perceber nas palavras dessa mulher, né? O clamor. Né? Não sei se você consegue perceber nas palavras dessa mulher a intensidade. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu me lembrei aqui de uma outra passagem. Se você quiser abrir comigo, só peço que você deixe o texto de Mateus aberto, porque a gente vai voltar aí para Mateus, tá? Que é o nosso texto base. Mas lá em Marcos, capítulo 10, só um pouquinho para frente, né? Você está em Mateus? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, né? Aqui, Jesus, ele está na cidade de Jericó, aquela cidade cujas muralhas caíram, né, lá na época de Josué. Então, diz assim, Marcos 10, 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele no caso Jesus, né, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a fazer o que, irmãos? O que ele fez aí? Ele pôs-se a clamar. Não é? Veja que a palavra clamar, ela tem um sentido de intensidade. Não é aquela oração assim, né? Que a gente faz meio dormindo, meio sonolento ali. É clamor, é intensidade. O cego aqui, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele fazia o quê? Cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé, olha aí a fé, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém, irmãos? Mas você vê aqui, qual foi o segredo desse cego aqui, do cego de Jericó? Ele clamava com intensidade, e o pessoal mandando ele calar a boca, fica quieto, aí não incomoda Jesus, aí que ele clamava mais ainda. Amém, irmãos? Então a fé, veja, isso também é se mobilizar, né? Isso também é agir, né? Então, uma grande fé, aquela fé que
toca o coração de Deus é aquela que clama com intensidade. Amém? Vamos lá, seguindo, agora voltando lá para Mateus capítulo 15, né? Seguindo lá no texto de Mateus capítulo 15. Veja que interessante. Agora, eu vou mostrar para vocês, né, nos 3 próximos pontos aqui, eu já falei dois ensinos que a gente tem aqui, né? Uma grande fé é aquela que se mobiliza e aquela que clama com intensidade. Os 3 próximos pontos que eu vou destacar aqui, os 3 próximos ensinos, têm a ver com a provação da fé. A nossa fé, ela é provada. Então veja, o versículo 23 lá de Mateus 15, diz o quê? A mulher estava clamando com intensidade, mas o texto diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não respondeu nada a princípio para aquela mulher. Falou nada. Tem alguma tradução diferente aí, desse versículo? Versículo 23. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Não é? A minha diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Isso aqui é muito importante você prestar atenção, porque isso aqui é muito sério. Uma grande fé também, irmãos, ela é provada pelo silêncio de Deus. Escuta isso que eu estou falando para você. Uma grande fé, uma fé genuína, ela vai ser provada pelo silêncio de Deus. Aqui Jesus ficou em silêncio, não respondeu. E você e eu, não é? Vamos enfrentar. Se você já não enfrentou, se prepare, viu? Você vai enfrentar momentos, você vai passar por momentos em que parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não responde, Ele não fala nada. Não é? Parece que a tua oração não passa do teto, parece que, né? Estou dizendo, parece, hein, pelo amor de Deus. Parece que o trono está vago, parece que não tem ninguém te ouvindo. Porque é um silêncio. Gente, mas observe o que eu vou dizer para você. Se você estudar as Escrituras, e se você até estudar, né, a história da igreja, você vai ver que todos os grandes santos de Deus, todos os grandes homens de Deus, né, todas as grandes mulheres de Deus, passaram por momentos assim, momentos em que Deus parecia até mesmo ausente, né? Há momentos em que Deus parece ausente. Então, a fé genuína, ela vai ser provada pelo silêncio de Deus. Não é? Eu estava hoje pela manhã relendo esse texto e me veio à mente, né, aqueles personagens clássicos que a gente sempre fala, que a gente conhece bem a história, por exemplo, não é? O próprio José, não é? Passou por um período em que parece que estava dando tudo errado para ele, né? Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, não é? Ficou ali na casa de Potifar. Quando as coisas começaram a dar um pouquinho certo, teve aquele problema lá com a mulher de Potifar, aí ele vai parar na prisão, né? Parece que por vários anos, talvez José tenha enfrentado um tempo assim. Talvez a fé de José tenha sido provada pelo silêncio de Deus. O próprio Moisés, não é? 40 anos de deserto, irmão. 40 anos de deserto, não é? E só lá, quando estava terminando lá o período dos 40 anos, é que Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e fala para ele, não é? Que Deus iria usá-lo para tirar o povo de Israel do Egito. Mas, muito provavelmente, os 40 anos na vida de Moisés foram um período de silêncio de Deus. O tempo que Davi também, não é, ficou fugindo de Saul. Meu Deus, por que isso? Por que o Senhor está em silêncio? Não é? Alguns salmos de Davi até expressam isso, né? Senhor, apressa-te em socorrer-me.
não é? E outros textos que talvez a gente pudesse se lembrar aqui. Então veja, e eu vou mais além, né, irmãos? Eu irei mais além aqui. O próprio Jesus, né? Eu sempre falo isso, Jesus ele passou por um momento em que ele mesmo, o Filho de Deus, quando ele estava ali na cruz, ele chegou a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Você vê que momentos assim de silêncio de Deus, momentos em que Deus parece ausente, são momentos que todos enfrentam. Nem o próprio Filho de Deus, nem o próprio Jesus foi poupado de momentos assim. Mas Deus, Ele permite esses momentos na nossa vida, justamente para que a nossa fé se enraize, para que a nossa fé se estabeleça, para que a nossa fé amadureça, para que a nossa fé não dependa de sinais, não dependa de circunstância, não dependa de sentimento, porque a verdadeira fé é assim, irmãos. A verdadeira fé, ela não se move pelo que ela vê e nem pelo que ela sente, ela se move pelo que ela crê, não é? A verdadeira fé, não é? O próprio apóstolo Paulo diz: nós não nos movemos pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, não é? Uma fé que precisa de ver coisas, que precisa de apalpar, que precisa de sentir alguma coisa, essa fé ainda é muito imatura, ela ainda é muito infantil, não é? Tem aqueles crentes, né, que se não sentir um arrepiozinho assim, né? Até me arrepio. Glória, né? Tem alguns crentes que se não sentir aquele arrepiozinho, parece que Deus não está com ele. Ixi, Deus me abandonou. Hoje eu não senti a presença de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus, irmãos. Mas a fé madura, ela sabe que ainda que você não sinta a presença de Deus, Ele está com você. Porque a fé verdadeira, a fé madura, ela não depende de circunstâncias, ela não depende, não é, de sentimentos, ela não depende de coisas concretas, ela crê que Deus, não é, está presente, ainda que Ele esteja em silêncio, ainda que Ele pareça ausente, Deus está conosco, amém, irmãos? E a fé genuína, ela vai ser provada pelo silêncio de Deus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aí o versículo continua, 23, dizendo: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não é? É interessante essa parte, porque os discípulos perceberam que Jesus não falou nada, aí eles aproveitaram, né, e emendaram: Senhor, vou aqui parafrasear, Senhor, manda essa mulher embora, essa maluca fica aí gritando atrás da gente, né? O Senhor aí querendo nos ensinar algumas coisas tão profundas, tão importantes, essa mulher não para de berrar, não para de gritar, não é? Manda ela embora, Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, a fé genuína, a grande fé que Jesus destaca aqui, ela também é provada, ou vai ser provada, pelo descaso de algumas pessoas, não é? A sua fé, ela será provada pelo descaso de algumas pessoas. E olha que quem estava fazendo descaso aqui dessa mulher, era ninguém mais, ninguém menos do que os discípulos, aqueles que se tornariam apóstolos. Talvez a sua fé vai ser provada pelo descaso, quem sabe até de um líder da igreja, quem sabe até do pastor, espero que não, quem sabe, não é? Vai ser provado pelo descaso do pastor, de algum líder, não é? De alguma pessoa que de repente deveria até estar te incentivando, não é? Mas é aí que está a chave, né, irmão? É aí que está o segredo. Porque quando a fé não é verdadeira, quando a fé não é grande, o que acontece? É aí que a pessoa abandona, né? Abandona a Deus, abandona a igreja, abandona Jesus,
quando Deus fica em silêncio, né? Ou quando a fé é provada pelo descaso, não é? De alguns. Quem são esses alguns? Pessoas que não se importam conosco, pessoas que não entendem o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, não é? Aqui os discípulos, eles cometeram um erro grotesco, ou seja, o erro de não se colocar no lugar daquela mulher, não é? De não se colocar no lugar daquela mulher. Ela estava desesperada, a filha dela estava endemoniada. Imagina a tristeza daquela mãe de ver aquela filha daquela forma, daquela maneira, a filha endemoniada, e eles não estavam nem aí, não é? O comportamento de Jesus nessa passagem também é curioso, né? Às vezes a gente fica perguntando, por que Jesus agiu como ele agiu aqui, né? Porque primeiro ele não respondeu, depois ele deu uma resposta que também não foi a que a gente de repente esperava, aí depois ele deu uma outra resposta que também não foi o que a gente esperava, né? Por que Jesus também agiu assim, né, irmãos? Eu gosto de entender esse texto aqui, pensando que Jesus, ele conhecia a fé daquela mulher, ele estava provando realmente a fé daquela mulher, porque Jesus sabia que no final, a fé daquela mulher ia ficar manifesta, ia ficar uma lição para nós, como ficou. A gente está aprendendo com a fé dessa mulher hoje aqui, né? Então Jesus sabia até onde poderia ir para provar a fé daquela mulher, sabe? Mas os discípulos aqui, eles não se importaram, né? Eles não se colocaram no lugar dela, não tiveram empatia. E muitas vezes a gente passa por isso também, a gente enfrenta o descaso de pessoas, não é? Pessoas que não se importam conosco, pessoas que não entendem o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Irmãos, só quem vive uma determinada situação sabe o que está passando, gente. Isso aqui é assim. Talvez você já se pegou nessa situação, nessa circunstância, de você estar passando uma situação que você até quer falar com alguém, você até quer, mas você fala, vai ser tão difícil da pessoa entender o que eu estou passando, vai ser tão difícil de alguém se colocar no meu lugar, que você fala assim, não vou nem falar, deixa para lá, vou contar só para Deus, porque Deus sabe, e vou confiar em Deus. Não sei se você já passou por isso, né? Porque a gente vive situações, às vezes, que só nós sabemos o que nós estamos passando. Por mais que a gente tente, às vezes, compartilhar com alguém, as pessoas não conseguem entender na sua plenitude, né? É como aquele ditado que diz, né, que só sabe onde o sapato aperta aquele que está calçando o sapato, né? Você pode falar para o outro, olha, o meu sapato está apertado, está me machucando. Mas só vai sentir mesmo se colocar o sapato, né? Para ver. Então, gente, é assim. Há momentos na vida que a gente vai ser motivo, né, de descaso de pessoas, não é? E às vezes, né, como eu falei, às vezes é melhor a gente nem falar nada. E às vezes as pessoas até dizem para a gente, né, uma expressão muito comum de se usar hoje, né? Acho que tem até uma abreviaçãozinha, né? TMJ. O que significa TMJ? Você sabe? Tamo junto, né? Tamo junto. Mas aí, meu amigo, na hora H, cadê a pessoa que disse que estava junto com você? Aí na hora H você vê que só tem Deus que você pode contar e um ou dois ali, às vezes o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, um irmão, uma pessoa muito realmente fiel, porque do mais, né? Pessoa que diz estamos junto, muitas vezes não está junto coisa nenhuma, né? Não está junto coisa nenhuma, né? Então, eu me lembro aqui de uma situação. Estou me lembrando aqui, uma vez, lá na outra igreja que eu pastoreei, né? A gente começou um trabalho, igual o projeto Lavando os Pés aqui, que a gente tem aqui na igreja,
né? A gente teve um trabalho assim lá. E o pessoal que se sentiu, né, desejoso de fazer esse projeto, então, o primeiro passo, eles reuniram, né, marcaram uma reunião para reunir todo mundo que tivesse interessado e tal, a participar. E aí, eu lembro que foram algumas pessoas, aí uma cena me marcou, né? Tinha uma irmã lá, e aí alguém perguntou para ela do filho dela, né? Ô irmão, e o seu filho tal, não vem? Ela falou assim, ó, ele não veio hoje, mas ele falou que o que precisar pode contar com ele. Sabe? Sabe aquela história, irmão? Cara, o cara nunca apareceu, né? Não foi nem na primeira reunião. É uma pessoa que, né, nem até hoje a gente conhece, nem trabalha, nem tem, né, vive até às custas da mãe ali, tudo. O que precisar pode contar com ele, né? Então a gente vai com o tempo, irmãos, com o passar dos anos, a gente vai ganhando maturidade e a gente já sabe quando alguém realmente está junto com a gente, né? Ou quando a pessoa só fala, né? Só de boca para fora. Mas a nossa fé, a fé verdadeira, a fé genuína, ela vai ser provada pelo descaso, como a fé dessa mulher. E ainda, outra provação aqui, né? Veja o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que eu digo, né? A atitude de Jesus parece, assim, para nós, a princípio, uma atitude um pouco insensível, né? Jesus fala assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí depois, eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas só para a gente ter o contexto, verso 25 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, verso 26, então ele respondeu. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque como ela não era do povo de Israel, então é como Jesus estivesse falando: não é bom tomar o pão dos filhos, que é o povo judeu, para o qual eu vim, primeiramente, e lançar esse pão aos cachorrinhos. Porque os judeus, muitas vezes, chamavam os não-judeus de cachorrinhos. Não é? Era uma designação até pejorativa mesmo. Não é? Então, gente, isso aqui traz mais uma lição para a gente, né? mais um ensino aqui sobre a fé grande, genuína. Porque essa fé, ela é provada por uma resposta inicial, veja, uma resposta inicial diferente daquela que se esperava. Não é? Uma grande fé, ela é provada por uma resposta inicial diferente daquela que se esperava. Não é? A resposta que essa mulher esperava de Jesus, inicialmente, não era essa resposta, ou não eram essas respostas que ela esperava. Não é? Jesus dizer: olha, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois dizer: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. A fé dessa mulher estava sendo provada. A fé genuína, ela é provada por uma resposta inicial diferente daquela que se espera. Às vezes você vai pedir algo a Deus e Ele não vai te dar inicialmente aquilo que você está pedindo. Ele não vai fazer de acordo com o que você acha que Ele deve fazer inicialmente. Não é? Até muitas vezes, como eu digo, para provar a tua fé, para ver o que é que está no teu coração, meu irmão. Por que é que você está servindo a Deus? Tem um texto lá no Antigo Testamento, se não me engano está em Deuteronômio capítulo 8, né? Que diz, puxa, deixa eu me arriscar aqui, vai. Não estava aqui no script. Ó, Deuteronômio 8:3. Daqui a pouco a gente volta para Mateus, hein, gente? Não perca lá. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou. Aqui é uma palavra dirigida ao povo de Israel, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome
e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mas o versículo que eu quero mesmo é o 2. Eu li o 3, mas é o 2. Olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te o quê? Provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha aqui, esse versículo aqui, gente, é um segredo fantástico, não é? Por que é que o Senhor humilhou o povo de Israel no deserto? Por que é que o Senhor provou o povo de Israel no deserto? Para quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então, Deus, gente, Ele nos prova, muitas vezes não nos dando a resposta que a gente gostaria de obter imediatamente. Ele nos prova para quê? Para ver o que é que está no nosso coração, se a gente vai servi-lo ou não, independente de Ele atender o nosso pedido ou não. Porque é aquilo que eu falei para vocês, eu já vi muita gente dizer isso: pastor, eu tenho uma fé, mas essa fé, ela só permanece se Deus conceder aquilo que a pessoa pede. Às vezes essa mesma pessoa que diz que tem uma fé inabalável, se Deus não responder a oração dela do jeito que ela está pedindo, ela vai embora da igreja, abandona Deus, porque afinal de contas, não é? Deus não deu o que ela queria. A fé verdadeira, ela é provada por uma resposta inicial diferente daquela que se esperava, né? Às vezes numa questão profissional, às vezes numa questão de saúde, numa questão familiar, né? Veja que eu me lembrei também daquela passagem, eu não vou nem abrir aqui, eu tinha marcado aqui, mas só vou citar aqui uma passagem que, lembra aquela passagem do paralítico de Cafarnaum, que os 4 amigos levam ele e abrem, sobem lá no telhado da casa e abrem lá um buraco e descem a maca, não é? Porque a sala estava cheia de gente, a casa estava cheia de gente, não tinha como entrar. Aí eles conseguem abrir lá um buraco lá no telhado, descem a maca, colocam o paralítico na frente de Jesus, né? E ali também Jesus elogia, né, a fé deles e tudo mais. Mas num primeiro momento, né, imagina, porque Jesus já tinha realizado muitas curas, não era à toa que esses 4 amigos levaram aquele paralítico à presença de Jesus, vencendo vários obstáculos, né? Foi uma atitude realmente de uma fé que age, que se mobiliza, né? Que não fica parada, estagnada. E aí qual é que é a expectativa que se criou naquela sala? Que Jesus falasse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Mas não foi isso que Jesus fez a princípio. Quando eles baixaram o leito lá, Jesus falou assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém, teus pecados perdoados é muito bom, né? Mas aquele homem queria era o quê? Era andar, né? Então, num primeiro momento, Jesus frustrou um pouco ali, não só as expectativas do paralítico, como dos amigos dele, como de todos que estavam ali naquela sala. A princípio, Jesus frustrou quando ele falou: os seus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, a nossa fé vai ser provada, não é? Por uma resposta inicial diferente daquela que se esperava. Mas ainda que Deus não te responda do jeito que você espera, você deve manter a sua fé. Amém? Vamos lá, caminhando para o final. Versículo, aí eu disse, né? Aqui no versículo 24, Jesus deu uma primeira resposta negativa. E qual foi a reação da mulher? Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então aquela mulher, ela adorou.
Então, uma grande fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, é aquela que adora, irmãos. Adora a Deus, apesar das circunstâncias. Adora a Deus, apesar de não ter obtido ainda a resposta esperada. Temos adorado a Deus? A fé que a gente diz ter, que a gente professa ter, ela tem adorado a Deus? Ou a gente tem reclamado, murmurado, né, apresentado queixas e reclamações? Porque a fé verdadeira, ela chega num ponto, né, de maturidade, de confiança em Deus, que ela adora. Aquela mulher, olha, ela estava com a filha endemoniada, ela se aproximou de Jesus clamando. Jesus inicialmente não deu nenhuma resposta. Depois a resposta que Jesus deu, né, aparentemente não foi favorável a ela, e ainda assim ela adorou. Ela adorou. Isso por isso, irmãos, percebe? Que é por isso que Jesus vai elogiar essa mulher, não é? E, finalmente, não é? Versículo 25, né? O próprio versículo 25 mostra que ela persistiu, ela continuou dizendo: Senhor, socorre-me. E depois que Jesus fala para ela, Jesus fica em silêncio. São três momentos. Primeiro, silêncio. Segundo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Terceiro, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se você ouvisse uma resposta dessa, e eu, muito provavelmente, a gente viraria as costas e iria embora. Mas essa mulher ainda, ela diz assim, verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, é verdade o que o Senhor está falando. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ainda que não seja bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, ainda assim os cachorrinhos comem as migalhas. Então me atende, me ouve. Ouve o meu clamor aí, não é? E aí então, a Bíblia diz, né? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Não é? Eu penso que Jesus queria levar a esse ponto. Jesus estava provando a fé daquela mulher, porque Jesus sabia até onde ele podia esticar, até onde ele podia testar aquela mulher, para que a fé genuína dela se revelasse e ficasse como um exemplo para nós. Então você vê aqui, né, em último lugar, que uma grande fé é aquela que persiste, é aquela que não desiste, é aquela que persevera em meio à provação, é aquela que luta, que reage, que não se entrega. Não é, irmãos? Eu sei que não é fácil, né? Há momentos que são difíceis. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida, eu vou falar por mim, não é? Mas tem momentos muito difíceis, tem momentos que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, não é? Dá vontade de se entregar, não é? Mas a fé genuína, ela pode até passar por essas crises, mas no final das contas ela vai persistir, ela não vai desistir, ela vai perseverar, vai lutar, vai reagir, não é? A gente vai se levantar, a gente pode passar por um momento de crise, de tristeza, de abatimento. O próprio apóstolo Paulo disse, né, lá na segunda carta aos Coríntios, né, ele fala, né, ele fala aquelas palavras: a gente pode estar perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não destruído, né? Então, há momentos difíceis, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta em que a gente percebe que Paulo passou por um momento difícil no ministério dele. Aliás, eu já cheguei à conclusão, né, que para pastores que estão passando por fase de conflito no ministério, tem que ler 2 Coríntios, porque aquela carta é a carta que traz o coração de um pastor em aflição, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele está aflito, muitas situações difíceis, ele está sendo injustiçado,
não é? Ele está sendo incompreendido pela igreja de Corinto, uma igreja que ele tinha plantado, não é? Pessoas ali dentro tinham se levantado contra ele, tinham questionado o apostolado dele, aquilo machucou ele, deixou ele entristecido, não é? Mas ele não entregou os pontos, ele não jogou a toalha, não é? Ele luta, ele reage, ele não se entrega, ele persiste, ele não desiste, ele persevera. E é assim que a gente tem que fazer também, amém, irmãos? Vai ter momentos difíceis, que você vai estar em crise ali, em conflito, mas você vai vencer em nome de Jesus, amém? Porque você também é uma pessoa de grande fé. Que tipo é a nossa fé? Que tipo de fé é a nossa fé? Que tipo de fé é a sua fé? É uma grande fé ou é uma pequena fé? Uma fé distorcida? Não é? O que Jesus falaria a respeito da sua fé se Jesus se manifestasse a respeito dela hoje, assim como ele se manifestou a respeito da fé dessa mulher? Vamos meditar sobre isso. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Louvado seja Deus. Então, né, nessa semana aí que nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, que a gente possa aprender com a fé genuína dessa mulher aqui, não é? Que, olha que interessante, né? Ela não era nem uma judia, ela não fazia parte do povo de Israel. A gente poderia parafrasear e dizer, ela não fazia nem parte da igreja. ela não fazia parte da igreja, ela era do mundo, não é? Mas ela demonstrou muita fé, mais fé até do que as pessoas que estavam ali, né? Que faziam parte do povo de Israel. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos.